Presidente, Belarmino Lins. Senhor presidente, quero aqui dizer que tem poucas coisas boas nesse governo, mas uma delas foi a regulamentação, Wilk. Que isso aqui já era um benefício dado lá atrás, que hoje se corrige para evitar situações dúbias lá na frente. Semana retrasada, cobrei para ter celeridade o julgamento da gata, não é? E hoje chega a ser votado nessa casa um projeto que tranquiliza o servidor. Tá? Então, fico feliz, né, que essa casa ela botou para votar, né, depois de um bom tempo sem votação, a matéria, e que a gente, com certeza, vai ver um servidor mais feliz. Agora, há de ressaltar que isso aqui não é database, não é correção e nem reposição. Tá? Então, parabenizar os servidores públicos que estão interessados, todos os militares, né, seja ele policial, civil, militar, quem ganha essa gata, porque o governo manda matérias para cá, às vezes exclui os outros. Tá? Então, para finalizar, senhor presidente, só quero comunicar, Wilson, que acabou de ser convocado o Wilson Lima para a CPI. Obrigado, senhor presidente. Vai discutir a matéria, deputada Terezinha Ruiz. Logo após, deputado Belarmino Lins. Senhor presidente, alguns meses atrás, a Comissão de Educação foi procurada e a gente recebeu alguns colegas do Estado que haviam perdido suas gatas, o que foi de um período de 5 anos para cá. E hoje, Deputada Terezinha, por favor, peço que você ligue o seu microfone. eu vou falar muito rápido, já que o nosso tempo já precisamos avançar. Alguns meses atrás, nós recebemos alguns colegas na Comissão de Educação preocupados e aflitos porque tinham pedido sua gata, que é uma gratificação para eles, que eles possam trabalhar em um outro horário e até para complementar o seu trabalho, que é árduo, e às vezes o salário é bem menor, porque na grande maioria são administrativos. Levamos esse problema ao governo, falamos com o secretário Flávio Antoni, Luiz Fabian, e aí a gente tem hoje, como foi dito por todos os colegas que me antecederam, uma regulamentação de um valor que já era pago e justo, para que a gente possa dar tranquilidade aos colegas de várias secretarias que perderam as gatas aqui no governo, e hoje todo o trabalho realizado está sendo regulamentado na Assembleia. Parabenizamos também a toda a equipe da SEAD, na pessoa da doutora Inês e demais colaboradores, assim como o secretário Flávio, que se debruçou junto com o secretário Fabian, e trazem para que a gente faça a justiça com os servidores, amenizando a sua grande preocupação, que é uma perda no salário quando você já está com a sua vida equilibrada em cima daqueles valores recebidos. Sou favorável, então, à aprovação do projeto de lei para que a gente possa tranquilizar os servidores que tenham esse direito. Deputado Belarmino Lins. Senhor presidente, por economia de tempo, eu sugiro já o encaminhamento da votação. Por considerar um dia atípico, porquanto eu vejo numa matéria de iniciativa do governo que corrige distorções e faz justiça para com o servidor público no que diz respeito à melhoria dos seus ganhos com o trabalho, com sua inteligência e sua capacidade, o voto favorável dos nobres deputados Dermilson e Wilker Barreto. Isso é motivo de regozijo e da gente votar sim ao projeto da gratificação, construído por alguns colegas parlamentares e entidades representativas dos servidores públicos,
a tal ponto que recebeu, por parte do governo, o Wilson Lima, a aquiescência, a manifestação da apresentação do projeto de lei, que eu não tenho dúvida que será aprovado por unanimidade. E, repito, até pelo dia típico de matéria de iniciativa do governo, ter voto favorável do Dermilson e do Wilker. Isso significa avançar, é um avanço no processo da democratização das decisões plenárias. O governo, com este projeto de lei, corrige uma distorção, uma anomalia, faz justiça e beneficia o servidor público com a oportunidade do seu trabalho de ganhar, de ter uma remuneração melhor. Daí, o meu voto é favorável ao projeto de lei, complementando os demais colegas, que eu não tenho dúvida que será por unanimidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bellarmino Lins. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 366 de 2019, de autoria do deputado Ricardo Nicolau. Altera e acrescenta dispositivos à lei número 4.442, de 13 de março de 2017, que institui mecanismo de inibição da violência contra a mulher no estado do Amazonas através de multa contra o agressor em caso de utilização de serviços públicos. Recebeu o substitutivo do autor, com pareceres da CCJ, relator deputado Serafim Correia, e da Comissão de Assuntos Econômicos, relator deputado Wilker Barreto, e da Comissão da Mulher, Família e Idoso, relator deputada professora Terezinha Ruiz, favoráveis ao projeto na forma do substitutivo apresentado. Em discussão. Para encaminhar, senhor presidente, só para alguns esclarecimentos. Encaminhamento da matéria, deputado Ricardo Nicolau. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, esse projeto eu apresentei há algum tempo, foi aprovado e foi sancionado. No bojo do projeto, necessitaria de uma regulamentação por parte do governo do Estado. E isso não foi feito, essa regulamentação, e principalmente no critério do valor da multa. O projeto original, ele pune o agressor de violência doméstica, de qualquer tipo de violência, visto que a violência contra as mulheres, a violência doméstica tem crescido muito. Infelizmente, cresceu 34% só agora, por mais de 25 mil casos em 2020. É algo sério. Tá? O projeto de lei não entra na esfera do Código de Processo Penal, ele é uma punição por indenização de serviços prestados pelo Estado. Porque, à medida que há uma agressão, o governo do Estado, o Estado precisa entrar com serviços públicos, seja eles serviços policiais, seja eles serviços médicos, ou de resgate, enfim. E o projeto ele vem criar uma multa para indenizar o Estado quanto aos serviços prestados. Esse valor vai a um fundo, que esse fundo vai trabalhar justamente no combate à violência, doméstica. Então, era esse esclarecimento, era uma lei existente, precisava de regulamentação, não foi feita a regulamentação, agora o projeto vem regulamentando, definindo as multas, e o interesse maior do projeto não é multar, é evitar. É evitar com que haja violência. E há um ditado popular que a parte mais sensível, né, do homem é o bolso. Então, é justamente isso. Nós estamos querendo puni-los para evitar com que haja a violência contra as mulheres. Muito obrigado e agradeço a todos que puderem votar favorável à medida. O projeto está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta. Uma questão aqui, presidente, secretário, só um pouquinho. Presidente, ontem eu tomei a vacina e estou tendo reação. Não,
Eu tenho um projeto, eu vou me Irei retirar para subscre- ir para casa. Eu irei subscrever seu projeto, Eu deputado. agradeço, brevemente. por favor. Obrigado. Senhor presidente, eu subscrevo o projeto do deputado Adjuto Afonso, que ele teve que se retirar para um almoço com um homenageado de ontem, o industrial Nelson Azevedo. Projeto de lei número 537, de 2019, de autoria dos deputados Adjuto Afonso e Serafim Correia. Altera na forma que especifica a Lei 442, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação na internet da listagem dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames de cirurgia nos hospitais e unidades de saúde do Estado do Amazonas. Com pareceres da CCJ, relator deputado Ilka Barreto, e da Saúde e Previdência, onde recebeu a emenda modificativa, relator deputado Ricardo Nicolau, favoráveis ao projeto na forma da emenda apresentada. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 657, de 2019, oriundo da mensagem governamental número 123, de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da inspeção quinquenal de segurança nas instalações de gás das unidades residenciais e comerciais supridas por gases combustíveis no Estado do Amazonas. Com pareceres favoráveis da CCJ, relator deputado delegado Péricles, de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau, de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento, relator deputado Sinésio Campos, e de Obras, Patrimônio e Serviço Público, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado, senhor secretário. Próximo item da pauta. Projeto de lei número 658, de 2019, de autoria do deputado Roberto Cidade, institui no calendário oficial do Estado do Amazonas o Dia da Mulher Indígena a ser comemorado no dia 5 de setembro, com pareceres favoráveis da CCJ, relator deputado delegado Péricles, de Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência e Promoção Social, relator deputado Dr. Gomes, e de Cultura e Economia Criativa, relator deputado Saulo Viana. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 722, de 2019, de autoria do deputado Dermilson Chagas, dispõe sobre a Irei subscrever o projeto, senhor secretário. autoria do deputado Dermilson Chagas e deputado Roberto Cidade, dispõe sobre as placas comemorativas da inauguração de obras públicas estaduais de qualquer natureza, com pareceres favoráveis da CCJ, relator deputado delegado Péricles, de Assuntos Econômicos, relator deputado Saulo Viana, e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 729, de 2019, de autoria do deputado Álvaro Campelo, altera na forma que especifica a lei promulgada 377, de 31 de maio de 2017, que dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados à necessidade de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas em espaço público no âmbito do Estado do Amazonas, cedido a terceiros para a realização de eventos de qualquer natureza. Com pareceres favoráveis da CCJ, relator deputado delegado Péricles, de Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau, e de Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência e Promoção Social, relator deputado Dr. Gomes. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 4, de 2020, autoria do deputado Dr. Gomes, institui no âmbito do Estado do Amazonas a Semana de Orientação sobre HTLV-1, com pareceres da CCJ, onde recebeu emenda modificativa, relator deputado delegado Péricles, Assuntos Econômicos, relator deputado Ricardo Nicolau, e de Saúde e Previdência, relator deputado delegado Péricles. Favoráveis ao projeto na forma da emenda apresentada. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 59, de 2020, autoria do deputado Saulo Viana, dispõe sobre a recuperação ou ressarcimento dos danos causados aos bens públicos e da outras providências. Com pareceres favoráveis da CCJ, relator deputado Ilka Barreto, de Assuntos Econômicos, relatora deputado Alessandra Campelo, e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 211, de 2020, autoria do deputado Álvaro Campelo, estabelece o Dia da Pessoa com Visão Monocular no Estado do Amazonas e dá outras providências. Com pareceres favoráveis da CCJ, relator deputada Joana Dark, de Promoção Social e Cultural, relator deputado Saulo Viana, e de Saúde e Previdência, relator deputado Dr. Gomes. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Os itens 13, 14 e 15 estão prejudicados. Próximo item da pauta, senhor secretário. Item 16, projeto de lei número 575, de 2020, autoria do deputado Dr. Gomes, dispõe sobre a obrigatoriedade da informação sobre as doenças raras não detectáveis pelo teste do pezinho e da outras providências. Com pareceres favoráveis da CCJ, deputado Belarmino Lins, que é o relator, e de Saúde e Previdência, relatora, deputada doutora Maiara. Em discussão, em votação,
Aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 8. Quero registrar minha presença, presidente. Registra a presença do deputado Ângelos Figueira. Projeto de lei número 8 de 2021, oriundo da mensagem governamental número 5 de 2021, altera na forma que especifica a lei número 2.709 de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o afastamento de servidor público para desempenho de mandato classista, com parecer favorável da CCJ, relator deputado Belarmino Lins, e de obras, patrimônio e serviço público, relator deputado Belarmino Lins. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 47 de 2021, de autoria do deputado João Luiz. Está prejudicado. Peço subscrever, presidente, o projeto do deputado João Luiz. Projeto de lei número 47, de autoria dos deputados João Luiz e Felipe Souza, institui o Dia Estadual de Orações e Jejum pelo Amazonas, com pareceres favoráveis da CCJ, relator deputado delegado Péricles. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 84 de 2021, oriundo da Defensoria Pública, altera a lei ordinária número 4.077, de 11 de setembro de 2014, na forma que estabelece, com parecer favorável da CCJ, relator deputado delegado Péricles, de assuntos econômicos, relator Ricardo Nicolau, de obras, patrimônio e serviços públicos, relator deputado Belarmino Lins, e de segurança pública e de política sobre drogas, relator deputado Cabo Maciel. Senhor presidente, eu gostaria de saber o teor dessa mudança. O que é que a Defensoria está propondo? Peço que o senhor relator, deputado delegado Péricles. É só aquela modificação daquele anexo que nós até discutimos na CCJ, deputado Serafim Correia, em relação a tirados, só tinha oficial, e aí está dividindo para as praças também. Muito obrigado. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado com voto contrário do deputado Serafim Correia. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 127 de 2021, de autoria do deputado Belarmino Lins, denomina a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, de doutora Rosimeire Costa Pinto, com pareceres favoráveis da CCJ, relator deputado delegado Péricles, de assuntos econômicos, relator deputado Tony Medeiros, e de obras, patrimônio e serviços públicos, relator deputado Saulo Viana. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Projeto de lei número 175 de 2021, de autoria do deputado Dr. Gomes, denomina o Hospital do Sangue, de Hospital do Sangue Idenir de Araújo Rodrigues, com pareceres favoráveis da CCJ, relator deputado delegado Péricles, de assuntos econômicos, relator deputado Saulo Viana, e de obras, patrimônio e serviços públicos, relator deputado Belarmino Lins. Presidente, queria pedir para o autor do projeto, o deputado Dr. Gomes, que ele explique quem é Idenir de Araújo Rodrigues. Para discutir a matéria, o deputado autor da propositura, deputado Dr. Gomes. Senhores deputados, a senhora Idenir de Araújo Rodrigues, ela foi servidora pública da Suzam por mais de 40 anos, dos quais 28 anos, os últimos 28 anos desses 40 anos, ela trabalhou no Emoan, Fundação Emoan. E aí, essa senhora passou vários anos como diretora financeira da Fundação Emoan. E ela, como diretora financeira, trabalhou na compra, na administração de todo o material que esse novo Hospital do Sangue vai ser inaugurado recentemente, talvez daqui a 30 dias. Então, essa senhora, ela foi acometida de Covid, estava trabalhando na Fundação Emoan, e há uns 4 meses atrás ela foi acometida de Covid, e ela tombou no campo de batalha, e ela não viu o sonho dela ser realizado, que era a inauguração daquele hospital, o novo Hospital do Sangue. Então, tendo em vista ter passado quase 30 anos dentro daquele Emoan, acompanhou os primórdios da fundação do Emoan, deu
parte da sua vida ali, tombou no campo de batalha. O sonho que seria realizado, ela não conseguiu vê-lo. Portanto, essa senhora, ela é a mãe da doutora médica Elisandra. Ela era sogra do pastor Adeilson Salles, o pastor fundador do Ministério de Madureira, na cidade de Manaus. E essa senhora tombou no campo de batalha, vítima da Covid. E então, nada mais justo que esta casa, que o governo do Estado possa homenagear, fazer uma homenagem póstuma a essa senhora que tanto sonhou, tanto lutou para ver aquele hospital inaugurado, mas não conseguiu. Então, em memória dessa senhora, dos funcionários, de mais de 1.000 funcionários do Hemoan, da Fundação Hemoan, e da sua família, pelos relevantes serviços prestados à Assembleia, o governo do Estado deve dar esta homenagem, colocando o seu nome no novo hospital do sangue. Ela era uma missionária, uma pregadora do Evangelho nas horas de folga. Portanto, eu peço o apoio de todos os nobres deputados para fazer essa justa homenagem a uma mulher guerreira que lutou para que o novo Hemoan, o novo Hospital do Câncer, possa continuar dando vida através dos serviços da hematologia para todo o estado do Amazonas. Obrigado. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Estamos indo para esta pauta. Temos um item, peço ao seu secretário faça a leitura desta pauta. Projeto de lei número 265 de 2021, de autoria do deputado Fausto Júnior, revoga a lei número 444 de 19 de dezembro de 2017, concede título de cidadão do Amazonas ao senhor Durango Martins Duarte. Com parecer favorável da CCJ, relator deputado delegado Péricles. Para discutir a matéria, deputado Serafim Corrêa. Senhor presidente, ilustres deputados, senhoras deputadas, meu querido e caro amigo Fausto Júnior, eu vi a entrevista do Durango Duarte. Não concordo com nada do que ele disse ali, com nenhuma palavra do que ele disse. Acho que foi um momento infeliz, mas eu tenho que defender o direito dele expressar a sua opinião e assumir as consequências da opinião emitida. Mas o direito dele emitir a opinião, sim. Eu entendo a posição do ilustre colega Fausto. Eu também já tive 25 anos, mas hoje eu tenho 74. E os cabelos brancos dizem que a gente, numa hora como essa, tem que jogar um balde de gelo, porque esse vai ser o jogo do perde-perde. Vai perder ele e vamos perder nós. Nós estamos mantendo no noticiário algo que é negativo para todos nós. Então, isso eu vejo que não interessa a ninguém. Eu gostaria de fazer um apelo a que a gente tirasse isso de pauta, porque o ato dele de fazer aquela carta devolvendo o título, de certa forma, esvaziou qualquer decisão tomada a posteriori. E a decisão fica parecendo assim um gesto de vingança. Eu quero que a gente tenha um olhar político, nós somos políticos. Aí um sentimento de vingança é ruim para nós. Então, senhores, eu quero fazer essa ponderação. Obviamente que respeitarei qualquer que seja a decisão do ilustre colega Fausto Júnior, por quem tenho apreço e admiração. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, ilustre Fausto. Deputado... Para discutir a matéria, deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, quando fui consultado, deputado Serafim, eu fui contra a nota de repúdio. Não concordo. Concordo em parte. Concordo em parte com as falas
do jornalista. Mas essa casa não pode ser a casa da Inquisição. Certo? Aqueles que se sentiram ofendidos, assim como eu faço quando eu sou caluniado, quando eu sou atacado, deputado Serafim Correia, eu vou para a justiça e levo à justiça. Mas esse gesto de cassação do título em função de um posicionamento de opinião, eu acho extremo, presidente. Tem muitas falas e tem muitos títulos aqui que, se nós abrirmos esse precedente, nós vamos fazer muita revogação de homenagem. Então, eu vou nessa linha do direito de expressão. Aqueles que se sentirem caluniados, eu acho que nós temos remédios jurídicos para isso, mas eu voto contra a cassação, senhor presidente. Não é cassação, deputado. Para discutir revogação. Isso, revogação. Para discutir a matéria, deputado delegado Pérez. Senhor presidente, em relação ao projeto de lei do deputado Fausto Júnior, eu até procurei saber, eu sei quem é a pessoa, mas nunca conversei com ela, esse senhor Durango, né, mas assisti o vídeo. É lamentável as palavras desse senhor em relação a esta Casa Legislativa, até porque ele generaliza, ele não cita pessoas, não cita nomes, simplesmente ele diz de uma forma geral, e nós sabemos a importância desta casa para a população. Eu estou aqui todos os dias fazendo o meu trabalho e me dedicando muito, né, para que chegue uma pessoa e simplesmente generalize e fale desta casa como se fosse um todo. Então, não concordo com nada do que ele disse. E depois a situação se agravou ainda mais, porque ele fez uma nota para entregar o título de cidadão. E nós sabemos que o título de cidadão ele é concedido por meio de lei. Então, simplesmente, essa devolução dele não vale de nada. Então, já que ele quer devolver, então nós vamos revogar, que é a maneira correta para que ele deixe de ter o título de cidadão amazonense. E até porque, eu já percebi, né, há poucos dias que eu já vi sobre essa pessoa, que ele tem uma relação muito próxima com muitos políticos, inclusive íntimas, para chegar assim e simplesmente apontar o dedo para 24 deputados. Então, por isso, eu concordo sim com o projeto de lei do deputado Fausto Júnior e voto favorável. Ele não pode generalizar, ele tem que respeitar essa casa, porque não são pessoas, são aqui os representantes do povo, são 4 milhões de amazonenses que estão sendo representados pelos 24 deputados. Obrigado, senhor presidente. Na discussão, senhor. Na discussão, o deputado Roberto Cidade, presidente dessa casa. Serei breve e rápido. Eu acredito que é lamentável a atitude do, então, publicitário Durango Duarte. Ele afrontou essa casa 2 vezes. Ele tem o direito de expressão, respeito as opiniões dele. Fico muito feliz, eu sempre escuto muito o deputado Serafim Correia, acredito que ele tem uma experiência enorme na política amazonense. Respeito a opinião também do deputado Wilker Barreto, mas eu tenho que deixar bem claro, ninguém está cassando nenhum título. Nós estamos revogando uma lei. E o Durango simplesmente manda uma carta para essa casa, manda um e-mail para essa casa, querendo um e-mail. Primeiro ele mandou um e-mail pedindo todos os títulos concedidos de cidadão amazonense aqui. Aí depois ele manda uma carta, ele não só manda, ele manda também uma mensagem de WhatsApp para todos os deputados. Eu acredito que nós somos um poder, e ele quis ser mais forte do que esse poder, ele quis nos menosprezar de uma forma, simplesmente pensando que o título de cidadão amazonense é um título, um curso, mas não é um título, um curso, é uma lei. Então, para a gente encerrar esse assunto, a gente bota em votação, se assim for aprovado pelo plenário, está revogado e vida que segue. Não tem perseguição, não tem nada, não tenho nada contra ele, mas nós temos que fazer o nosso papel, porque se a gente aceita da forma que foi, ele ainda vai continuar sendo cidadão amazonense.
Eu nasci e fui criado nessa terra, respeito as pessoas que vêm para essa terra, cansei de ver várias pessoas que vieram de fora e ficaram milionários nessa terra, e nós políticos somos sempre criticados. Então, voto com o projeto do deputado Fausto Júnior, que também quero subscrever, e acredito que dessa forma nós vamos dar um ponto final nesse assunto. Obrigado a todos. O próximo inscrito, deputado Fausto Júnior. Presidente, gostaria de falar. A votação. Deputado Fausto Inscreva, Júnior, presidente. a Vossa Excelência gostaria de ser o último, tendo em vista seu... Sem problema, senhor presidente. Então, o próximo inscrito, deputado Saulo Viana, depois deputado Felipe Souza, depois deputado Bellarmino Lins, depois Bellarmino sou eu. Presidente, só para colaborar com o assunto, e eu particularmente, eu respeito muito, como o deputado Serafim falou, os cabelos brancos e a experiência, assim como também a gente aprende muito com a juventude, enfim. Essa casa aqui, eu acho que a questão da proporcionalidade, tanto na questão das regiões, como na questão da idade, do conhecimento, enfim, essa nossa, a junção de tudo isso faz com que a gente se engrandeça muito, inclusive, não apenas como político, mas como ser humano. E desse caso específico, e aí eu queria complementar as palavras do presidente, que foram aqui palavras muito sensatas em relação a este caso. Eu acho que pior do que, deputado Serafim, foram as opiniões, eu acho que foi o pós a questão da opinião, quando a pessoa não apenas mandou para essa casa, mas para todos nós deputados, devolvendo a questão dessa honraria desse título de cidadão amazonense. Então, acho que pela uma questão não apenas dessa casa, mas de respeito por todos os amazonenses, por alguém que devolve algo que não foi concedido, eu acho que é válido a questão, como o presidente falou e reforço aqui. Não é uma questão de perseguição, não é uma questão de pessoal, mas como nós somos uma casa de leis e um título de cidadão amazonense é uma lei, eu também sou a favor da revogação da lei que foi concedido o título, uma vez que a pessoa que recebeu essa honraria fez questão de querer vir aqui e devolver, e eu voto e encaminho também favorável à revogação. Discutir a matéria, deputado Felipe Souza. Senhor presidente, apenas me manifestar sobre o assunto. Ora, se a pessoa que recebeu o título faz uma carta, encaminha para todos os deputados, dizendo, querendo devolver a honraria, se não faz questão, é dever nosso, de todos nós parlamentares, oficializar isso, revogando esse título de cidadão amazonense. O camarada não tem nenhum interesse, fez a carta, quer devolver, não é perseguição, não é levar com fígado, como falou outro colega deputado, vai virar, vai revogar. Não, é um desejo dele mesmo. Esse é o desejo dele. Então, não faz questão nenhuma, embora tenha ganho, trabalhado e tenha ganho muito dinheiro no nosso Estado, não faz questão de ser um cidadão amazonense. É um pedido dele, eu recebi no meu WhatsApp, a carta devolvendo o título. Então, para que a gente possa oficializar essa devolução, que é um desejo do próprio, o caminho é revogar. Meu voto é favorável. Para discutir a matéria, deputado Fausto Júnior. Deputado Bellarmino Lins. Deputado Bellarmino Lins. Sou eu, presidente, agora? Sim, deputado Bellarmino Lins. Senhoras deputadas, o que nós estamos discutindo e votando agora é exatamente a reparação de um dano moral atentado ao Poder Legislativo. Permitam-me, data vênia, recorrer à solenidade que a Assembleia ontem realizou, outorgando o título de cidadão do Amazonas ao doutor Nelson Azevedo. vice-presidente da
Federação das Indústrias, proposta pelos deputados Adjuto Afonso e Dermilson Chagas. O título ao doutor Nelson Azevedo dos Santos, um empresário bem-sucedido, uma bela festa, onde o parlamento homenageia um brasileiro que veio para o Amazonas, tendo nascido no Pará, em Oriximiná, veio para o Amazonas, aqui constituiu família, cresceu, se transformou num empresário bem-sucedido, e os deputados, em nome do povo amazonense, Adjuto Afonso e Dermilson Chagas, lhe confere o título de cidadão do Amazonas pelos relevantes serviços prestados ao Amazonas na geração de emprego, renda, enfim, dar a ele a naturalidade de ser amazonense, como eu sou, um amazonense apaixonado, lá dos beiradões perdidos do Alto Solimões, da pequenina cidade de Fonte Boa. Logo, eu não concordo com a devolução do título. Eu voto sim pela revogação da concessão do título, por desmerecer a atitude do parlamentar Chico Preto, quando, no exercício de deputado estadual, lhe conferiu o título de cidadão do Amazonas. Daí, não ser de direito enxovalhar as pessoas dignas do parlamento e muito menos denegrir o parlamento amazonense, como nós fomos atingidos. Não há outra alternativa. Não há outra atitude que não seja da revogação proposta pelo eminente parlamentar, deputado Fausto Júnior. Eu não aceito, senhores deputados e senhoras deputadas, a devolução e não todos os impropérios desferidos contra os deputados e contra o Poder Legislativo amazonense. Eu tenho a honra e a alegria de ser deputado estadual por várias legislaturas. E eu prezo muito essa responsabilidade e essa confiança que o povo me confere nas urnas para defender o parlamento e defender os seus membros dos atentados, dos mísseis desferidos de Alhures. Por isso, presidente, eu não aceito a devolução, mas eu voto sim pela revogação do título, para que sirva de exemplo que a concessão de um título é muito sério. Título de amazonense é muito sério, é muito honroso para aqueles que merecem e não para os que desmereceram através de atitude. É o meu posicionamento, é a minha posição e é o meu voto, sim, pela revogação. Tenho dito, senhores deputados. Para discutir a matéria, deputado Tony Medeiros. Senhor presidente, depois de ouvir a voz da experiência do deputado Serafim, depois de ouvir a voz da experiência do deputado Belarmino, mas nós temos opiniões bem distintas. Eu sou da cidade de Parintins e eu sou do lugar mais bairrista desse estado, mais bairrista. E eu lamento muito
eu diria até que, senhor presidente, o senhor Durango Duarte foi traído pela sua soberba. Foi traído pela sua soberba. E justamente porque eu sou do lado mais bairrista desse estado, que eu tenho muito orgulho de ser amazonense, que eu voto também pela revogação dessa lei. Para discutir, o autor do projeto de lei, deputado Fausto Júnior. Presidente, eu serei breve na minha discussão, iniciando com a palavra respeito. Respeito que eu tenho pelo posicionamento do deputado Serafim, seus cabelos brancos, deputado Serafim, pelos cabelos brancos do deputado Belarmino Lins, com meus cabelos castanhos, que nós três juntos, acho que dá uma cabeça completa, né, de nossas carecas aí. Mas brincadeiras à parte, senhor presidente, o respeito, ele tem que ser dado através do exemplo. Eu, de forma alguma, em nenhuma atitude, nenhuma ação, nenhum posicionamento que eu venho fazer nessa casa, eu faço de forma pessoal. Até pela minha formação na área do direito, eu aprendi que toda e qualquer ação de um agente público ele tem que partir pelo princípio da impessoalidade. Mas é preciso que a população entenda que o senhor Durango Duarte, ele tem sim a liberdade de expressão de emitir qualquer uma das suas posições, qualquer uma das suas opiniões, mas isso causa uma consequência. Você pode falar o que você quiser, mas você tem que ter ciência da consequência do que você produziu, do que você falou. E ao ele afirmar que a Assembleia é inútil, que é preciso fechar a Assembleia, que a Assembleia só serve para dar título de cidadão no Amazonas e que até ele já recebeu esse título. Esse é um desrespeito, não com o deputado Fausto Júnior, não com o presidente Roberto Cidade, com nenhum de nós. É um desrespeito com o povo do Amazonas, com as pessoas que nasceram aqui. Você está desmerecendo o status de amazonense. E nós aqui, enquanto deputados estaduais, temos a obrigação, enquanto representantes do povo do Amazonas, de deixar muito claro que é preciso ter respeito pelo povo do Amazonas. Ainda que simbólica, ainda que apenas na palavra, nós não podemos permitir que o desrespeito esteja autorizado como liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem que haver o respeito. Quando não há o respeito, é preciso sim que se tome as providências. Eu concordo com o posicionamento do deputado Wilker Barreto no que se refere a quem que se sentiu ofendido que procure o meio legal. No entanto, o senhor Durango Duarte, ao fazer um ato formal, ainda que nulo, de devolver o título de cidadão, nós estamos apenas atendendo. A maneira atabalhoada que ele fez esse pedido, da forma legal. Então, que sirva de exemplo esse episódio lamentável, e dessa forma eu já encaminho a minha votação no sentido favorável à revogação dessa lei, senhor presidente. Muito obrigado. Encaminhamento de voto? Vai encaminhar? Deixa eu encaminhar também. Obrigado, senhor presidente. Como bem dito por todos aqui, inclusive agora pelo deputado Fausto Júnior, faltou respeito, tratou todos nós com deboche, e é uma pessoa que veio de outro estado, muito bem recebido aqui, e pelo que consta, inclusive quero dizer a todos que eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas que eu acho que essa pessoa também não tem muitos amigos, talvez, aqui no Amazonas, porque eu estou recebendo mensagens aqui, que inclusive, desde que ele chegou, ele ganhou muito dinheiro nesse estado por conta de relações com políticos.
e agora ele veio querer achincalhar políticos desta casa. Entendeu? Inclusive, ano passado, tem um contrato de marketing digital, que pelo que eu recebo aqui, não custaria 2 milhões, está um contrato de 19 milhões com a prefeitura na gestão anterior que ia sair. Inclusive, eu peço aqui aos vereadores, né, que devem fiscalizar o município, que vejam esse contrato, né, pactuado com a empresa dessa pessoa. Entendeu? Então, deixar bem claro a forma com que ele trata esta casa, e não é possível, nós não podemos admitir que ele generalize, quer apontar alguém, que aponte, que cite, mas não generalize. Eu, como volto a repetir, eu estou aqui de segunda a sexta, trabalho o fim de semana para mostrar à população que eu vim aqui realmente para trabalhar e representar bem o povo do Amazonas. Não admito esse tipo de atitude desse cidadão. Caminhamento de voto, deputado. Senhor presidente, Barreto. Deixa. O que nós estamos discutindo aqui é política. Por que nós estamos aprovando, analisando um pedido de revogação de homenagem? Em função de uma opinião política. Eu, se me sinto ofendido, eu ajuizo. Mas o que eu quero que essa casa pare para refletir é como a opinião pública está avaliando esse poder. E eu estou falando aqui há um bom tempo. Uma casa política só é achovalhada, e aqui, na minha opinião, eu acho que o senhor Durango não é a melhor pessoa para criticar esse parlamento, não. Mas o que nós estamos votando hoje, um pedido de um gesto político dele, apesar, é político, deputado Péricles, pedir para devolver posterior a uma nota de repúdio, deputado Serafim Corrêa. Agora, presidente, aqui, com toda a sinceridade, não estou muito preocupado com a opinião de A ou B, sei do meu trabalho, não me sinto ofendido. Cobro muito esta casa posicionamento mais forte. Mas o que mais está me incomodando, presidente, o resgate da honra desta casa, é que nós temos aqui 16 deputados sendo chamados de propineiro, que saiu em rede nacional. Deputado, você atenta à matéria. Não, eu estou atento à matéria. Eu estou dentro da analogia do resgate da honra, da ofensa a esse parlamento. Eu sou contrário à matéria, mesmo o autor aí pedindo num gesto político posterior uma nota, porque em muitas das vezes, senhor presidente, eu já cobro e questionei um posicionamento mais firme desta casa em matérias que é o clamor das ruas. Por isso, senhor presidente, eu vou votar contra a matéria, porque isso tudo é fruto de opinião pública. Os excessos são coibidos dentro do rigor da lei. E aí, aquele que se sentiu ofendido, que ajuize. E aquele que achar que deve processar, que processe. Deputado Pérez levanta uma situação a respeito de contratos, aí já é obrigação nossa investigar, deputado Serafim Corrêa. Mas, especificamente, se for contrato com o Estado também, deputado Péricles. Prefeitura e Estado. Prefeitura não, mas Estado sim. Então, para não me alongar, senhor presidente, eu voto contra a matéria daquilo que eu já me posicionei. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Com voto contrário do deputado Serafim Corrêa e do deputado Wilker Barreto. O projeto está aprovado. Vamos votar a redação final. Iremos votar em bloco o item 1, retirando o item 12, 13 e 14, que está prejudicado, ao item 20. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. A redação final está aprovada. Em votação da pauta extra do item 1, em discussão, em votação, a pauta extra aprovada.
Submeto à aprovação do plenário das atas número 38, 39, 40, 41, 42 e 43 das reuniões ordinárias e as 6, 7, 8 e 9 das sessões especiais. Em votação, aqueles que concordam permaneçam que estão. As atas estão aprovadas. Senhores deputados, temos sobre a mesa total de 35 requerimentos que serão encaminhados aos seus destinatários. Temos 6 projetos de leis que também serão encaminhados às suas comissões. Estamos encerrando a sessão e convocando a todos os senhores para amanhã no horário regimental. Tenham uma boa tarde. TV Assembleia, canal 6.2, Sistema Digital Aberto 6 pela NET, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Você pode acompanhar agora as nossas transmissões ao vivo pelos canais do Poder Legislativo nas redes sociais. Estamos no Twitter, www.twitter.com/@assembleiaam. Siga as redes sociais da Assembleia Legislativa do Amazonas. No Instagram, o perfil da Alean, @AssembleiaAM. No YouTube, através do youtube.com/canal Alean. No Face, Assembleia do Amazonas. Se inscreva e acompanhe o trabalho do Poder Legislativo de perto. Informação é trabalho da Assembleia. Acesse o nosso site e fique por dentro da atuação de seu deputado, www.ale.am.gov.br. TV Assembleia, o exercício da sua cidadania na arte de informar. Estamos no Twitter, www.twitter.com/@assembleiaam. Evite aglomeração ao sair de casa, use máscara. Ela salva vidas. Lave bem as mãos com água e sabão. Use álcool gel. TV Assembleia também é utilidade pública. Canal 6.2, Sistema Digital Aberto 6 pela NET. Respeite o distanciamento social. Sem vacinação não há solução. Vacina sim. Você que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, não esqueça de tomar a segunda. Não vacile. Somente com a segunda dose você adquire a verdadeira imunidade. Vacina sim. Apoio à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, cuidando da nossa gente. Ouça a Rádio Alean, Senado FM 106,9 MHz. Música e informação. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Presidência, deputado Roberto Maia Cidade Filho. Diretora responsável, jornalista Mônica Santaella.